As aparições. Manifestações de 1915. Assim, pois, completei os meus 7 anos. Minha mãe determinou que começasse a guardar as nossas ovelhas. Meu pai não era dessa opinião, nem minhas irmãs. Queriam para mim, pelo afeto particular que me tinham, uma exceção. Mas minha mãe não cedeu. É como todas, dizia ela. A Carolina tem já 12 anos. Pode, por isso, começar a trabalhar no campo ou aprender a tecedeira ou costureira, se o quiser. Foi-me, pois, confiada a guarda do nosso rebanho. A notícia de que eu começava a minha vida de pastora espalhou-se rápida entre os pastores e quase todos vieram oferecer-se para serem meus companheiros. A todos disse que sim, e com todos combinei ir para a serra. No dia seguinte, a serra era coalhada de pastores e rebanhos. Parecia uma nuvem que a cobria, mas eu não me senti bem no meio de tanta grita. Escolhi, pois, entre eles 3 para minhas companheiras e, sem dizer nada aos demais, combinei umas pastagens opostas. Eram as minhas escolhidas. Teresa Matias, sua irmã Maria Rosa e Maria Justino. No dia seguinte, lá vamos, com os nossos rebanhos, para um monte chamado o Cabeço. Dirigimo-nos para a encosta do monte que fica voltada ao norte. Na encosta deste monte, ao sul, ficam os valinhos, que Vossa Excelência, Reverendíssima, de nome, já deve conhecer. E na encosta que fica voltada ao nascente do sol, está a tal rocha, de que também já falei a Vossa Excelência, no escrito sobre a Jacinta. Subimos com os nossos rebanhos até quase ao cimo do monte. A nossos pés ficava um extenso arvoredo que se espalha nas planícies do vale, oliveiras, carvalhos, pinheiros, azinheiras, etc. Um pouco mais ou menos, aí pelo meio-dia, comemos a nossa merenda e depois dela convidei as minhas companheiras para rezarem comigo o terço, ao que elas anuíram com gosto. Mal tínhamos começado, quando diante de nossos olhos vemos como que suspensa no ar, sobre o arvoredo, uma figura como se fosse uma estátua de neve, que os raios do sol tornavam algo transparente. Que é aquilo? Perguntaram as minhas companheiras, meias assustadas. Não sei. Continuamos a nossa reza, sempre com os olhos fitos na dita figura, que assim que terminamos, desapareceu. Segundo o meu costume, tomei o partido de calar, mas minhas companheiras, assim que chegaram a casa, contaram o sucedido às famílias. Divulgou-se a notícia e um dia, quando chego a casa, interroga-me a minha mãe. Ouve lá, dizem que vistes para aí não sei o quê. O que é que tu vistes? Não sei. E como não me sabia explicar, acrescentei. Parecia uma pessoa embrulhada em um lençol. E querendo dizer que não tinha podido divisar as feições, disse: não sei, não se lhe conhecia olhos nem mãos. Minha mãe rematou tudo com um gesto de desprezo, dizendo: tolices de crianças. Nesta primeira
aparição, de certa forma, quando Lúcia tinha apenas 7 anos. Estamos a falar de 1915, em que ela já com uma função na família, a de ser pastora dos rebanhos da casa, teve que levar as ovelhas e escolheu algumas companheiras, não quis a confusão e o barulho de todos os pastores juntos, como talvez naquela altura era o costume, quis ir para um lugar reservado, e nesse lugar reservado, que já é descrito aqui por Lúcia, um local já em que vai dizendo certas referências que já conhecemos das aparições de Nossa Senhora, que é a Loca do Cabeço, a parte aqui também de Valinhos, quer dizer, já é naquela zona onde nós já temos uma familiaridade com as aparições de Fátima. Mas ela nesse lugar começa a rezar o terço e eu fiquei surpreendida como que uma criança com apenas 7 anos de idade convida outras crianças, talvez, não sei qual a idade das companheiras de Lúcia, mas convida essas companheiras para rezarem com ela o terço. Hoje em dia talvez possa haver poucas crianças que o façam, que deixem de ver programas de TV ou outras coisas que agora se colocam mais na frente das crianças, para desligar tudo isso e pegar o terço e começar a rezar. E realmente a forma como ela rezava o terço devia ser sublime, porque houve já uma aparição. Essa aparição de algo transparente, de algo que parecia como uma pessoa embrulhada em um lençol, que elas não conseguiam, que a irmã Lúcia, né? Que Lúcia, enquanto menina, não conseguia saber o que era, nem as companheiras. Mas Lúcia tinha por costume não divulgar coisas que não conseguia compreender. Mas as amigas não, as amigas começaram logo a falar e claro, coisas destas falam-se nas aldeias e acabou por chegar à mãe, e a mãe não gostou muito dessas coisas de criança, essas tolices de criança, como ela disse. Pode-se aqui começar agora na vida de Lúcia algo que vai, de certa forma, interromper o caminho que ela estava a começar a trilhar em termos familiares e em termos sociais. Vai haver aqui, então, um certo divisar dos acontecimentos. E o que é que eu posso aprender e o que é que eu aprendi deste relato? Que a idade, se nós começarmos desde a nossa tenra idade a rezarmos o terço e
convidarmos os nossos companheiros, as pessoas que estão ao nosso lado, a rezar o terço. Penso que é uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar, mesmo no meio das nossas ocupações. Com apenas 7 anos, Lúcia já tinha a tarefa de cuidar das ovelhas. Mas já com 7 anos, ela conseguia já discernir que mesmo naquela ocupação simples como pastora, ela tinha que dar a Deus o que é de Deus e dar este tempo de oração a Deus. Mesmo ela já ainda sendo muito nova e muito jovem, muito criança. Desde cedo nós temos que dar a Deus um tempo. Oração e encontrar nesta paz da oração. E talvez por causa disso apareceu já esse reflexo, essa luz, essa forma que fez as amigas dela pensarem assim como Lúcia. Mas tirando essa parte de algo excepcional, é este convite que a irmã Lúcia faz a todas as crianças e aquelas pessoas que, já não sendo crianças, não percam a oportunidade de rezar o terço e convidar outros a fazer essa oração. Até amanhã, se Deus quiser.